nós aprendemos, vocês estão tomando o tempo de vocês. Para alguns vai ser loucura, mas vocês vão ver daqui a uns meses como vocês vão estar. Você vai falar, mas meu Deus, a minha filha está pregando daquele jeito. Eu nem acredito, quando ela terminou de pregar, levantaram a mão, eu fiquei assim. Mas Mateus, porque é o poder da palavra o poder da palavra do convencimento, vale convencimento. Vale mais para ter convencimento. Tem que ter a palavra. Que é o poder da palavra do convencimento. Então, na nossa mente, às vezes, quando nós começamos no Evangelho, qual o nosso entendimento? Que nós vamos sair pregando e o Espírito Santo vai sair convencendo. Gente, é real. É uma realidade. É o Espírito Santo que convence. Amém? Mas como que ele convence? O que é convencer? Já viu que é uma intercessão? Convencimento. Você vai falar, olha, foi Deus. O Espírito Santo é Deus mesmo. Você vai falar, Deus amou. O Espírito dele amou mesmo. Hein? Ele vai convencer o homem daquilo que você está falando. Mas você tem que ter um conhecimento. A igreja precisa ter um conhecimento sobre o que ela está falando. Porque ninguém vai querer falar com alguém que não tem conhecimento. Você vai no médico, está doente, o cidadão chega lá e fala, você fala, rapaz, não, vamos para outro. É ou não é? Vocês entenderam? Todos os profissionais, eles têm que demonstrar um conhecimento. Senão, se ele não mostrar conhecimento, quem foi procurar ele já fica desconfiado. E a desconfiança faz com que o homem coloque o véu nos seus olhos, feche os seus ouvidos, não quer mais saber. A pessoa pode ser o maior profissional, o melhor profissional. Se na hora dele expor, né, o serviço que ele vai fazer, se ele não trouxer a confiança, esquece, a pessoa não quer mais. A pessoa não... E a salvação é igualzinho. Algumas pessoas você vai ter que convencer. Primeiro você vai ter que convencer, trazendo ela para a sua confiança. Provando para ela que você está falando é verdade, é real. Você sabia? Tem coisas que você precisa convencer a pessoa. É igual as pessoas que querem falar, a pessoa vai para o inferno. Mas por que eu vou para o inferno? Não sei que você vai. Ô, irmão, o inferno é bom ou ruim? É ruim. É ruim? Então imagine você, alguém chega na tua porta, bate na tua porta e fala, tu vai para o inferno, tá? Mas o que eu fiz? É uma realidade? Quem não crê em Jesus não vai ser salvo? É uma realidade. Mas a pessoa precisa saber porque você está falando aquilo. Vocês sabiam? A pessoa precisa saber que existe inferno, mas também que existe céu. Tem que ter uma oportunidade boa para ela. Você tem que convencer a pessoa, mas mostrando para ela o caminho. O próprio Deus amou, disse o mundo e tal, que deu o seu Filho. Está vendo aí? Olha o que Deus fez, olha. Vê como nós separamos, olha. E não terminamos ainda. Para razão. Está vendo? Até Deus, até a Bíblia, tem uma razão para tudo aí. Eclesiastes capítulo 3, diz que há um tempo determinado para todas as coisas e tudo Deus tem um propósito. Entendeu? Ou seja, uma razão, um motivo, um porquê. Então, olha, um único versículo, nós começamos a destrinchar, nós temos aqui, ó, a razão disso tudo. A razão daqui para o que está aqui em cima, ó, onde ela está aqui, ó. O 9. Todo aquele. Deixa eu ver aqui. Todo aquele. Eu não escrevi aqui porque não está dando. Mas aqui, ó. Oportunidade. Está vendo aí, ó? Razão, mas também mais uma oportunidade. Que às vezes eu preciso, você precisa. Dá uma oportunidade. Não só porque eu sou crente e você é crente, eu vou convencer, tá? Mas eu tenho que ter, mas não tem uma porta? Não tem uma oportunidade para mim? Não, é você. Mas não teve para você? Por que não tem para mim? Vocês entenderam? Então você percebe que o texto em si, ele é bem elaborado quando o homem começa a escrever. Tá? Ele começa do céu, né, que é o Deus. Ele começa de cima, que é quem pode, quem manda, quem decidiu. E ele
vai descendo, e quando ele chega no homem, olha, antes de chegar no homem, ele coloca seu filho. Por quê? Porque Deus é só um intermediador entre Deus e o homem. Quem é? Entre Deus e o... Pode ver que daqui para baixo, ó, já entra nós, depois do filho. Ó. Aqui está o filho, ó, mas daqui para baixo, ó, já entra nós, ó, já entra o motivo, já entra a razão, já entra o porquê, já entra a oportunidade. E aí João, ele vai longe, ó. Tá vendo quantas coisas que não separamos ainda? Mas ainda ele vai falar todos. Olha a abrangência. Tá vendo? Ele fala todos. Todos que nele. Tá vendo? Ó? Aqui, ó, a oportunidade é para todos. A oportunidade é para todos. Mas sou eu que tenho que saber expressar para quem está lá fora. É você. Que tem que saber colocar. Porque normalmente quem já foi salvo da igreja vai ser salva. Tá, mas foi para todos. Enquanto a vida há a esperança. Então enquanto Jesus vai voltar, mas enquanto ele não voltar, a igreja tem que pregar. E pregar com palavra de convencimento. Mostrar que o que está aí fora acontecendo, que é para isso que nós utilizamos o estudo, né? É para isso que o obreiro elabora, né? Nós temos um obreiro que é o temático. Passou o que é temático? É que ele gosta de tema. Por que o tema? Porque ele vai centralizar no povo daquele local, daquela época, daquele espaço, daquele ambiente. Então o tema que é para esse local aqui não pode ser o mesmo que é para... Na nossa mente é a mesma coisa, mas não é. Você pode ser um bom pregador numa igreja local e pode não ser um bom pregador numa igreja setorial, na sede. Porque o público é outro, os ouvintes são outros, ok? Você pode ser um bom pregador dentro da igreja e não pode ser um pregador lá fora. Porque quem está aqui já foi convencido, ok? Então você precisa elaborar a pregação, você precisa elaborar o estudo, você precisa estudar, meditar, você precisa destrinçar os textos, para que você comece a discernir cada local que você vai pregar, o tipo de palavra que você vai pregar. Porque cada pessoa tem uma forma de pensar. Cada pessoa tem uma forma de agir. Você sabia? Tem pessoas que você ganha na casa dela, tomando café e comendo o bolo dela. É o suficiente, ela só quer uma visita. Sabia? Dá um abraço, faz uma oração. Quando você pergunta quem quer aceitar Jesus, ela aceita. Tem outras pessoas que você prega. Por quê? Porque cada pessoa é diferente. É você que tem que aprender a elaborar cada texto para determinado coração. Para cada texto, para cada determinado coração. As mentes não são diferentes? Sim ou não? Sim. E os pensamentos? Também. Crer. Gente, vocês conseguiram já tirar 10 tópicos de um único versículo. E vocês separaram aqui, crer. Nós colocamos aqui, crer, uma grande decisão. Por quê? Porque querer tudo que está aqui é decisão de todos. Mas o homem tem que crer, tem que querer. Alguma pergunta? Pergunta, é clássica, sala de aula. Pergunta. Oi? Aí é só o significado, né? Não, Deus, aí embaixo, o maior C, é só o significado. Só o significado. Por isso me conta também, o maior C. Deus. Tá? Porque nós centralizamos tudo em Deus. Em Deus, o maior. Tá? Pastor, tudo isso daí se baseia para a pessoa, para a gente ser humano. A gente tem que crer, certo? E aquela pessoa que ela não crê em Deus, como a gente pode tentar convencer ela usando essa tática? Exatamente. A princípio, o que nós estamos fazendo? Nós estamos aprendendo a interpretar os textos. Tá? E nós estamos vendo o pensamento dos homens no texto. Tá? Porque aqui tem um pensamento, tá? Aqui tem um significado, aqui tem os porquês, por isso que nós separamos, tá? Porque quando você começa a ver como que ele pregou, como que ele está nos ensinando, como ele está nos expondo, aí você começa também, imagina você aqui agora, ok?
Então você também começa a passar na posição de alguém que você já aprendeu. Para você começar a expor. Então cada pessoa, o que será que ela precisa do que está aqui? Ela já sabe que Deus existe. Ok? Vamos lá? Vocês sabem que muitas pessoas já sabem que Deus existe, ou não? Sim. Já sabem que Deus existe. Não precisa começar por aqui. Só um exemplo, né? Isso aqui nós sabemos que Deus existe, mas eu posso falar do Filho, né? Com uma montagem sobre o Filho. Mas ele é filho de quem? De Deus. Ok? A pessoa pode saber que existe Deus, mas não pode saber que existe um Salvador. Porque muitas pessoas falam, eu creio em Deus. Mas só crer em Deus não basta. Porque Deus, ele amou o mundo da maneira que deu o seu Filho. O seu Filho. Então o que essa pessoa precisa saber? Que Deus deu o seu Filho. Estão entendendo? Sim? Ela precisa saber. Lembra que a nossa irmã perguntou sobre a forma de pregar para algumas pessoas? Ah, mas eu não tenho direito. Deus, ele deu. Ó, Deus, ele deu. Então o que ela precisa saber sobre o dom. Maravilha. Bom. Mas quem vai ser salvo? É um ou dois? É só minha casa? Exatamente. Então nós vamos separando. Porque quando começar a fazer parte de ti a palavra, viu? As coisas começam a facilitar. É igual a casa. As coisas começam a facilitar. A dona de casa não sabe tudo que tem em casa, tem umas que não sabem. Mas no geral, tem mulher que não sabe nem quantos filhos tem em casa, né? Esquece até o nome. Mas olha só, gente. O que ocorre? Vocês viram que quando você começou a separar, porque quem é Deus? Vamos lá, quem é Deus? Porque você estudou. Mas quem é Deus? Quem é Deus, pastor? Nós estamos falando de alguém que não sabe. Quem é Deus? Quem é Jesus? Ele está dentro de quem? Então Deus é aquilo que sai de dentro de nós. De nós. Se creres em mim, rio de água viva, fluirão de ti. Então a pessoa vai ver Deus conforme você apresenta. As pessoas vão saber quem é Deus, as características, o pensamento de Deus, se Deus ama, se Deus não ama, a quantidade de Deus, conforme você mesmo fala para ela. Se uma pessoa tiver muito pecado, ela pode achar que Deus não ama ela o suficiente. O que ela precisa? O que ela precisa? Amor, maravilha. Está vendo aí que facilitou? Às vezes só porque nós somos exatamente por isso. Que boa pergunta. Porque o que ocorre? Às vezes a pessoa não precisa disso tudo. Não precisa ler a Bíblia toda para ela. O que ela precisa? Ela precisa de falar, não tem jeito para a minha vida. Opa, não tem jeito para a tua vida não, hein? Eu já li, já meditei, já destrinchei. Ok? Já interpretei o texto. Já sei para que tudo isso aqui serve. Mas ela precisa disso tudo? Lógico, ela vai precisar. Mas a princípio eu preciso convencer ela onde? Maravilha. Amor. Amor que ela precisa. Amém? Amém. Perguntas? Para que Deus amou? Está vendo? Ah, mas ela ama. Hã? Eu amo Deus. Nós todos falamos, eu amo Deus. Deus está no meu coração, né? Olha aí, olha. 10. Precisa? Precisa? Crer. Uma grande decisão. É grande decisão. Precisa tomar a decisão. Ah, já creio, glória a Deus, que bom que você crê. Mas você precisa tomar uma decisão. Uma decisão. É da pessoa. Perguntas? Pergunta? Quanto tempo nós estamos aqui já? Só nesse texto? Já? Está vendo aí vocês? É só um versículo. Não é o João todo. João capítulo 3 todo. É só João capítulo 3, versículo 16. Está vendo que a vez você pode ficar em casa e pegar a Bíblia e meditar nela? Pegar uma passagem e meditar nela? Vou pregar, não sei como vou pregar depois de hoje. Isso aqui vai ser só o começo que Deus vai fazer com vocês aqui. E quando é lógico que isso aqui não vai fazendo efeito aos poucos. Mas o que vocês vão fazer em casa? Leia livro, inclusive a Bíblia. Tá? Façam pesquisa. Que pesquisa? Relacionada à Bíblia. Lembra que eu falei, sai da nuvem.
Volta, traz Deus para perto de você. Deixa Deus na tua tela do computador com negócio todo. Escreve lá quando abrir assim, todo poderoso. Escreve lá, é o Shaddai. Então os olhos quando vê, opa, vai querer falar sobre Deus. Vou abrir a página de Deus. Vai ficar facinho. Não é? Computador abriu, chega lá, tudo cheio de Deus. Por que ele vai abrir primeiro para você? As páginas de Deus. Falei essa noite. Eu irei tirar. O Senhor da nuvem. Tira da nuvem. Traz para perto. E vai facilitar. E vai trazer entendimento para você. Nós paramos no 10 foi crer. Mas já acabou? Não. Então vamos lá. O que mais? Calma aí. Vai lendo. Já pergunto já. Vamos lá, próximo. Não pereça. Maravilha. Não pereça. Vamos lá? O que mais? Mas tenha. Mas tenha. É isso mesmo? Mas tenha vida eterna. Posso estar cansado, hein? Mas tenha. O que mais? Vida eterna. Você nem acredita que você tirou tanta coisa desse texto, né? Dá para acreditar? Não dá, dá? Tá? Não dá não, né? Dá para pregar quanto tempo aí, Mateus? Hã? Não podemos esquecer que você, ainda que você queira pregar sobre tudo isso, já deu mais de 1 hora. E você podia pregar sobre aquilo, por exemplo, só sobre vida eterna. Olha só. O que é vida eterna? O Espírito sabe o que é vida eterna, eu acho que hoje não. Ok? Vamos lá. Não pereça. Vou colocar aqui, ó. A maior promessa. Opa. Maior promessa. Aqui eu vou colocar. Oportunidade. Gente, você para pensar, como consegue comportar tanta coisa na mente de alguém? Para falar tanta coisa em um único versículo. Mas perceba que você não consegue ver, consegue? Se você só lê, você não consegue ver isso tudo. Mas aqui você está vendo aqui, ó, que ele está dando uma oportunidade para a nação, para a população. Um único versículo, você consegue ver. Deus responde o seu amor para quem, por quê, para quê, a razão. Olha isso. Ele nos dá alguém, ou seja, o presente, só tinha ele nos dá o motivo por que está dando ele, olha.
que é a maior promessa, para a pessoa não perecer. É por isso que eu falei para você, bate na porta e fala, tu vai para o inferno. Pô, mas eu não sei nem o que eu fiz. Não. Você sabe que ninguém pode ser julgado, né? Se antes que apresente causa sobre ele. Então você tem que ser, para ser julgado, primeiro alguém tem que ter uma ação. Não é isso? E Deus também é a mesma coisa. Mas olha aqui, perceba que tem tudo aqui, ó. Tá vendo? Ó? O porquê, ó. O porquê Deus está dando. Não porque Ele amou, tá? O porquê Ele amou é para salvação. O porquê Ele amou é para redenção. Mas o porquê Ele está dando filho. Porque sem um filho, o homem está perdido. Amém? Amém? Amém. Mas tenha a grande oportunidade. A vida eterna. A maior possessão. Perguntas? Perguntas? Pode perguntar. Não feliz, o significado disso mesmo é a maior promessa ou tem mais? Ah, lembrando, aqui, irmãos, nós estamos separando um texto. Nós estamos montando os tópicos. Mas daqui você mesmo pode tirar vários tópicos, tá? Ah? Vocês estão lendo? Vamos lá? Não pereça. Não pereça. Sim, aqui, ó. Não pereça porque ele está trocando, está dando uma promessa para ele. Lembra de Abraão? Sai da tua terra, do meio da tua parentela. Lembra? A conversa de Deus com Abraão? Aí vem a promessa, que eu te darei uma outra terra, terra que emana leite e mel. Vou te dar filhos. Quantos filhos? Muitos filhos. Lembra da promessa? Então, aqui são os tópicos que você pode fazer, além dos tópicos, também um subtópico, para você dar sequência. Mas se você conseguir de um texto daquele fazer isso tudo, não precisa nem se preocupar em tanto tópico. Vocês entenderam? Essa aqui está falando sobre a promessa, não é isso? Porque nós já tinha um dom, né? Porque é dado. E aqui é a promessa que é prometida. Ele está prometendo que se a pessoa crer, não vai perecer. Entendeu a diferença do dom e daqui? Porque aqui está. Porque o dom já está dado. Aqui, como não pereça, vai ver que aqui em cima nós apagamos, lógico, mas está o crer. Então já está a parte do homem. O homem crê. Então se ele crê, não vai perecer. Então por quê? Porque Deus. Vamos traduzir, vamos lá. Vamos de novo. Então, digamos que aqui crê. Vamos colocar de volta o crer, tá? Vamos pôr de volta aqui o crer. Para facilitar a nossa cabeça. Lembra aqui do crer, que era o último tópico que apagamos? Estava aqui o crer, não é isso? Sim. Todo aquele que nele crê não. Pronto, juntamos aqui, não é isso? Lembre que daqui do Filho do Homem nós falamos do Filho de Deus. Para baixo nós falamos que a atitude seria dos homens, né? Lembra? Então, por qual a diferença daqui promessa, como o nosso irmão perguntou, do dom? Porque o dom Deus deu, aqui é uma decisão nossa. Você crê. Se você crê, não perece. E Deus está prometendo que você não vai perecer. Ou seja, a promessa de Deus é que quem crê não pereça. Ok? A promessa de Deus é que quem crê, né? Ó, a promessa de Deus é que quem crê. Está aqui, né? Não. Pronto. Porque aqui nós separamos, ok? Por que nós separamos os textos para facilitar nossa mente e montar as pregações dos textos bíblicos, né? Que é o que nós estamos fazendo um estudo sobre a interpretação do texto. Mas depois você vai fazer. Nós temos também nós falamos também sobre a retórica e a arte de comunicação. Nós falamos sobre
Hermenêutica, que é a comunicação, a junção das três para você aplicar o texto. Então nós separamos, porém, na nossa mente que já separou, depois nós trazemos lá de volta, nós temos não crer, quem crê não perece, né, porque é promessa de Deus, porque tem a vida eterna. Ok? Perguntas? Mas aqui é promessa e aqui é oportunidade. Por que oportunidade? Porque Ele está te dando. Maravilha. Ok? Nós estamos aqui porque Deus deu uma oportunidade. Ah, eu criei, mas primeiro Ele entendeu. Amém? Vamos lá. Em vida, a maior possessão ou a maior posse. Ou seja, o que mais o homem pode ter que a vida? Tem alguma coisa maior? Não. Tem? Tem certeza? Só para lembrar que o que está escrito, né? Que se o homem vender tudo que tem, né? Ele não tem um valor para pagar pela sua própria alma. Você sabia, né? Não importa o que o homem tenha. O homem não teria um valor. A Bíblia diz que mais rico seja o homem, ele pode vender tudo que tem, ainda assim, gastaria tudo que tem, ainda não conseguiria pagar pela sua alma. Por isso que você toma posse da salvação quando você crê em Jesus Cristo como Salvador e tem a vida eterna. Por isso que é a maior posse do homem. Por quê? Porque não tem perda. Tudo que você tem aqui, você pode perder. Agora a vida eterna é Deus que está te dando. E é o maior, por quê? Porque é eterno. Tudo passa, sim ou não? Sim. Passarás os céus e mas as minhas palavras não Passarão. Então a vida eterna é o maior dom que o homem pode ter. Perguntas? Vamos ficar de pé?